Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos estudar a palavra de Deus. Eu mandei um hino aí para a meditação dos irmãos, né? Lembrar no nosso cântico do Hinos e Cântico, né? O hino de número 100. E depois a gente vai orar e ler a palavra do Senhor e falar aquilo que Deus tem para falar conosco nessa noite. É o irmão lá. Glória a Deus, né, irmão? Pela graça do Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado a oportunidade de poder estarmos juntos, pelo menos em voz, né? Não podemos ver a face dos irmãos ainda, né? Por obediência às leis, às autoridades, né? Mas em comunhão uns com os outros pela fé e pelo amor, né? Do Senhor Jesus para conosco, né? Nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mas estes momentos sendo concedido à noite desse dia, ó Pai, por essa oportunidade, primeira oportunidade de falar através do áudio, Pai querido, do WhatsApp, com nossos amados irmãos que estão ao alcance das nossas vozes. Tu venha abençoar cada vida, Pai, que vai ouvir, ó Pai, neste momento, a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, ser cheios da Tua graça, da infinita misericórdia, do Teu infinito amor para conosco. Pai, abençoa a Tua igreja, ó Pai. Abençoa nossos irmãos em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, o nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, Pai querido, por estar impedido muitas das vezes de estarmos juntos, ó Pai querido, junto dos nossos familiares, muitas vezes abraçando os nossos netos, olhando na face dos nossos irmãos, ó Pai querido, a saudade que temos, ó Deus, de estar junto, ó Pai, em comunhão uns com os outros, ó Deus, abraçando uns aos outros, confraternizando, ó Pai querido, mas, ó Pai, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Não sabemos, ó Pai, se é da Tua vontade, mas estamos, ó Pai, em pé de obediência às autoridades. Pai querido, a Tua palavra, ela vem, ó Pai, encher os nossos corações de esperança, de fé, de amor, ó Pai querido, de saber que o Senhor deu seu Filho, entregou seu Filho naquela cruz para nos libertar do pecado. Por toda a humanidade sobre a face da terra, que essa oportunidade ainda existe, ó Deus querido, para aqueles que quiserem aceitar o Senhor Jesus e fazer um concerto com Ele. Tomara, ó Pai, que no meio dessa tribulação, dessa pandemia que está acontecendo, ó Pai querido, sobre a face da terra, muitas almas te rendem a Teus pés, ó Deus querido. Abençoe, ó Pai, a cada um dos nossos irmãos, os idosos, ó Pai querido, os enfermos, que possa libertar e curar nesse momento, ó Pai querido. Aqueles que estão, ó Pai, necessitados, ó Pai, supra a sua necessidade, abra as portas dos corações das pessoas que têm recursos, ó Deus querido, para ajudar esses necessitados, ó Pai querido. Te pedimos pelos governantes, ó Pai querido, do nosso Brasil, do nosso estado, do Rio de Janeiro, ó Pai querido, que não coloque, ó Pai, a sua esperança nas riquezas desta vida, mas que possa colocar a esperança no Deus Todo-Poderoso, que tem toda a autoridade no céu e na terra, e debaixo da terra, Pai querido. Nós te damos graça por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, o texto que nós vamos ler nesta noite é um texto bastante conhecido. Eu gosto muito desse texto, que fala na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31, né? Eu creio que muitos dos irmãos conhecem esse texto quase de cor, né? E é o que o Senhor nos deu para a nossa meditação na noite desse dia, né? Na verdade, nós estamos em uma reunião de oração, mas esse texto também nos fala sobre o grande amor de Deus para conosco, né?
Começando o versículo 31, nós lemos assim: Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará com ele também, graciosamente com ele, todas as coisas? Quem nos Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Peço desculpa por alguns tropeção, né? É pela primeira vez que eu leio a palavra de Deus através do áudio, né? Vou mandar para os irmãos ler. Meus prezados, queridos irmãos, irmãs em Cristo Jesus, né? Muita saudade de ver a face dos irmãos, mas né, nós contentamos com a vontade do Senhor nosso Deus, né? Enquanto isto, o Senhor tem nos dado a oportunidade de ouvir palavras, né, através dos irmãos, na escola dominical, no estudo bíblico, na leitura, na mensagem à noite, né? Mesmo estando ausente no corpo, mas presente no espírito, né? O texto em que nós lemos, irmãos, ele tem várias interrogações, né? Mas uma coisa que nós queremos dizer nessa noite é a prova do grande amor de Deus. Esse amor que, como diz o versículo 32, aquele que nem seu próprio filho poupou. O amor de Deus foi tão grande para com a humanidade, para conosco, que pela graça de Deus nós podemos entender, chegou até a nós esse conhecimento desse grande amor de Deus, que ele não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou naquela cruz. Nós cantamos o hino, graça seja dada a Deus pelo dom do bom Salvador. Graça ao Senhor que morreu e de Deus mostrou-nos favor. Esse favor é imerecido, essa graça que Deus revelou através do Senhor Jesus Cristo, né? Que nem seu próprio filho ele poupou, mas por todo nós o entregou. Como não vamos dar também a ele todas as coisas? O nosso amor, a nossa adoração, a nossa glorificação ao Senhor Jesus. Estamos vivendo, irmão, um tempo de angústia, tempos difíceis, né? Tempos de tribulação. Mas o Senhor Jesus deixou revelado também para nós essas coisas, que havia tempo difícil, né? Mas ele falou lá nas suas mensagens, lá do sermão, né? Quando ele estava falando a respeito da sua vinda, ele falou, quando ver, irmão, essas coisas acontecer,
levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Irmão, nós não sabemos o tempo do Senhor, mas uma coisa nós devemos saber, que Deus já fez tudo por nós. Deus deu seu Filho amado, o único Filho, né? Não poupou a vida do seu Filho. Quando Jesus estava cravado naquela cruz, Deus o desamparou, o nosso grande Deus. Olhando para o Senhor Jesus, com o peso dos nossos pecados sobre aquela cruz, e Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas foi da vontade de Deus fazer isto. Foi da vontade de Deus porque foi o único meio que ele achou para a salvação da humanidade. E este grande amor de Deus, ele tem que estar dentro de nós. Que nada, conforme diz aqui o versículo 35, o que pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição? O discípulo, Paulo, naquela época, o discípulo estava passando por tribulação também, passando por prova tão perigosa que estava dizendo que estava sujeito à morte o dia todo. Irmão, nós estamos vivendo no tempo de sofrimento, de um vírus que está matando as pessoas. Mas será que no meio dessa pandemia que está acontecendo, no meio dessas coisas que está acontecendo, será que nós vamos desanimar? Será que nós vamos perder esse grande amor de Deus? Será que nós vamos olhar para as coisas que estão acontecendo e vamos deixar de olhar para o Senhor Jesus? Olhar para esse grande favor que Deus fez por nós, de dar seu Filho amado para morrer naquela cruz, em prol da nossa salvação? Eu creio que não. Eu creio que nós devemos cada dia mais estar com nossas mentes, nossos corações, fitado naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Igual está escrito lá na carta aos Hebreus, né? Capítulo 12, desembaraçando do peso do pecado que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E ele morreu na cruz, entregou a sua vida ali na cruz, mas ele ressuscitou dos mortos. E ele subiu ao céu, e ele está entronizado no seu trono de graça, no seu trono de glória, junto do Pai, intercedendo por nós. Porque aqui Paulo está dizendo aqui no versículo 34. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu? Ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai, de Deus, e também intercede por nós? Nós temos dois intercessores. Tem Deus, Jesus Cristo lá no trono da glória, intercedendo diante de Deus por nós, e temos o Espírito Santo enviado por Deus, enviado pelo Senhor Jesus, que ele está dentro de nós, ele está junto de nós. Aqui diz o versículo 26 do mesmo capítulo, que diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimível. Aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito,
porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. É segundo a vontade de Deus. Tudo que nós fizermos, irmão, temos que fazer segundo a vontade de Deus. Que até o Espírito Santo, ele intercede por nós, mas segundo a vontade de Deus. Ele assiste em nossas fraquezas. Porque muitas das vezes não sabemos nem orar como convém. Mas é o Espírito Santo que nos assiste dentro de nós, para que nós possamos orar e ele interceder por nós juntamente conosco. Diz que ele intercede com gemido inexprimível. Muitas das vezes ele ajunta com o nosso espírito e nós oramos ao Senhor. Nós glorificamos o nome do Senhor, nós intercedemos diante de Deus. E o Espírito Santo também intercede por nós. Quer dizer que nós temos dois intercessores. Temos Jesus Cristo lá no céu e temos o Espírito Santo que intercede por nós. Então nós não precisamos de ficar preocupados com o que está acontecendo. Estamos sujeitos a sofrer também. Estamos sujeitos a passar por momentos que muitos têm passado, né? Muitos dos nossos vizinhos, muitos dos nossos irmãos, né? Muitos dos nossos conhecidos, bem chegados, perderam as suas vidas com esse vírus, né? Muitos partiram para a glória do Senhor. Muitos em Cristo Jesus partiram para a glória através desse vírus que está atingindo sobre a face da terra o mundo inteiro. Eu, pelo menos pela idade que eu tenho, que eu estou, nunca vi um vírus como esse que está acontecendo. Mas será que é o fim dos tempos? Será que é o princípio das dores? Não sabemos, irmão, só Deus sabe. Mas o que nós devemos fazer é obedecer, né? Se pediu para nós ficar em casa, vamos ficar em casa. Mas não vamos deixar de falar da palavra de Deus, né? Conforme Paulo falava, ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa, ela estava solta, né? Irmão, que Deus possa nos dar sabedoria, entendimento, conhecimento e ter a certeza deste grande amor de Deus para conosco. Porque tem um versículo aqui que diz que todas coisas cooperam. Versículo 28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. E tem um versículo também nesse texto que eu queria deixar para os irmãos, que é o versículo 18, que diz o seguinte: para mim, tenha por certo que o sofrimento do tempo presente não se pode, não podem ser comparados à glória que a ser revelada em nós. O sofrimento do tempo presente que estamos vendo, estamos passando por esse momento, não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Jesus Cristo, quando ele estava falando com seus discípulos, dando ensinamento, falando com ele a sua ida ao céu, que havia de deixar ele, lá no capítulo 16 de João, quando chega ali no versículo 33, ele disse o seguinte: eu digo essas coisas a vocês, porque em mim vocês têm a paz. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa esperança é essa. Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Ele pode nos dar certeza, mas que possamos ter a certeza que Jesus está ao nosso lado. Ele está junto do Pai intercedendo por nós. E Deus está também ouvindo as nossas orações.
que nessa noite nós possamos sentir esse conforto do poder de Deus, do grande amor de Deus para conosco, né? E perseverar firme nesse amor, que Ele deu o seu Filho, não poupou a vida do seu Filho, antes o entregou por todos nós. Então nós devemos de dar a Ele honra e glória e louvor, mesmo no meio das tribulações e das perseguições. Aliás, do que está acontecendo em nossos meios. Mas pela graça de Deus nós temos uma oportunidade de falar da palavra de Deus. Ela é liberada, né? Ela é liberada as autoridades, as grandes autoridades constituídas por Deus aí, o presidente da República, o prefeito também do estado do Rio de Janeiro, liberou para as igrejas poderem abrir de pouco a pouco as portas. Quer dizer, é o grande amor de Deus ainda, né? É a oportunidade ainda que temos de anunciar a palavra, de falar com aquelas pessoas, de orar, né? Esse tempo de que estamos em casa, é o tempo de nós orar mais, buscar mais a face do Senhor Jesus, consertar a nossa vida com Ele, porque Ele vem buscar um povo santo, um povo preparado, um povo que tem a sua palavra, que teme a sua palavra e tem ela no coração, né? Que Deus nos abençoe nesta noite, nos dá o privilégio de viver o tempo que temos para viver aqui, viver pensando nas coisas que são de cima. Não por causa do que está acontecendo, mas nós sabemos que cada dia que passa, mais nós estamos aproximando da volta do Senhor Jesus. E Ele quer um povo santo, um povo preparado, um povo que vai morar com Ele na glória. Um povo que está aqui na terra, aqui neste mundo, mas a palavra de Deus disse, nós estamos aqui neste mundo, mas não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria está no céu, aonde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Ele nos abençoe, nos dá uma noite de paz. Eu peço aos irmãos que orem por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, né? Especialmente aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, né? E vamos orar uns pelos outros, né? Irmão que desejo de orar essa noite, ora terminando estas poucas palavras, né? Que irmão me perdoe se eu falei alguma coisa mal falada, né? Mas o que falei não foi eu que estou falando, é através do Espírito Santo de Deus. Que Ele nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Nos dá sabedoria cada dia mais para viver no meio dessa tribulação. Que Ele nos abençoe. Amém.